Café na Praça com Rita Saraiva. Olá, sejam bem-vindos ao Café na Praça, o podcast no qual eu converso com pessoas que nasceram ou que têm ligação ao Alto Minho. E esta semana comigo tenho a Rita Saraiva, ela é advogada. E Rita, muito obrigado por teres aceitado o convite para este Café na Praça. Bom dia, obrigada eu pelo convite. É a primeira vez que participo num podcast, vamos lá ver. É uma conversa, sim, sendo esta uma conversa num café, ainda mais fácil fica de ser feito. E nestas conversas que eu tenho vindo a fazer já há 3 anos, começo sempre a perguntar aos meus convidados, em crianças, o que é que gostariam de ser quando fossem grandes. Olha, eu quando era pequenina, criança, o meu sonho de profissão era ser pediatra. Portanto, passei se calhar ao lado de uma brilhante carreira como médica, mas depois acabei numa carreira que não tem nadinha a ver com isso, mas era o meu sonho, acho que foi, e foi desde criança, é engraçado porque foi praticamente até eu ter sido forçada por circunstâncias da escola a escolher outra profissão, porque eu quis mesmo ser pediatra desde que me lembro até ao 12º ano. Então foste até científico? No secundário Eu foste para a área fiz, de... eu sou advogada, mas que fez ciências e tecnologias no secundário, sim. Pronto, Sim, com essa era a minha surpresa. biologia. Porque eu ia dizer-te isso, então foi no nono ano que alguma coisa que te levou a ir para humanidades, mas não, tu foste mesmo pela área das ciências até o 12º. Sim, porque no nono ano, primeiro eu acho que somos demasiado novos no nono ano para escolher, para sermos forçados a escolher a área que depois queremos seguir, porque com 15 anos ninguém sabe aquilo que vai querer ser, portanto acho que é muito precoce termos que escolher logo ali uma área. E depois havia uns testes que acho que ainda hoje se fazem, os psicotécnicos, que é suposto nos ajudarem, e os meus não me ajudaram em nada, porque me deram uma linha e a senhora, a psicóloga, disse-me: pronto, olha Rita, escolhe o que quiseres, porque no que tu quiseres, o que tu quiseres fazer vais conseguir. Sim, pois, mas eu preciso de uma orientação. Pronto, e depois em tecnologias, como o que eu queria era ser pediatra, segui as ciências e ao fim dos 3 anos de secundário percebi que não ia ser por ali, porque a matemática é uma coisa terrível para quem não gosta, e pronto, e depois acabei por optar por aquilo que dava para ir com português e foi o direito. E depois conheci pessoas na mesma situação na faculdade, portanto acho que não foi assim um caso único. Ok, pois, porque era, normalmente não tenho esse conhecimento de, normalmente, quem vai para direito não cai lá por engano. Não, engano no sentido de que estrutura o seu percurso escolar até entrar em direito, vai para humanidades, etc e tal. Não, é raro acontecer. É suposto. Eu na minha turma tinha pelo menos mais 2 ou 3 colegas, na minha turma, no meu grupo de amigos, éramos umas 10, tínhamos pelo menos mais 2 a quem tinha acontecido o mesmo. Fomos para ciências e elas também, noutras cidades do país, e depois acabaram por perceber que não era pelas ciências, e como tínhamos ali o português também, que era português à na altura, e era o que era exigido, tanto para as ciências como para direito, acabámos por escolher o direito. Foi assim acho que foi sendo encaminhada. Eu na minha vida acho que vou sempre sendo encaminhada assim. Durante muito tempo disse que era sorte, hoje digo que é mesmo Deus que me vai encaminhando assim pelas coisas certas e acho que foi, porque realmente fazer um percurso escolar todo, sem nunca chumbar, sempre a ter boas notas, até o 12º, a achar que ia seguir alguma coisa relacionada com as ciências e depois de repente fui cair em direito, mas pronto, aconteceu. E é possível, se alguém nos vir, é possível, não é? Alguém que faça já agora também o secundário numa área, estamos sempre a tempo de fazer outra coisa. Sim, sim, e mesmo quando se entra num curso, vai-se sempre a tempo de começar de novo e andar para trás e andar para a frente. Não há idades, nem. Não há... Eu por acaso, eu estive para desistir no secundário, porque eu percebi logo no 10º ano que se calhar não ia ser muito por ali. Mas depois pensei, se volto agora atrás vou perder um ano. E então arrisquei continuar. E no 11º pensei, eu se calhar no ano passado devia ter mudado. Mas agora se voltar vou perder dois. E portanto foi por aí também que fiz os três. Pronto, Mas durante o curso mas, sentiste mas, alguma mas sim. dificuldade, durante o curso sentiste alguma dificuldade extra pelo facto de vires de não de uma área de humanidades ou é tranquilo? Não, 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 completamente tranquilo, até porque eu sempre me senti muito mais à vontade com as letras do que com as ciências exatas, com as matemáticas e por aí fora. E no curso de Direito temos muitas disciplinas de História e é quase tudo, é tudo uma questão muito de interpretação. E, portanto, se calhar se fosse uma pessoa que tivesse feito ciências por gostar e por se sentir à vontade nas ciências e que não gostasse de interpretação ou de ler ou de fazer coisas assim mais relacionadas com as letras e com as humanidades, sentiria alguma dificuldade porque o volume de leitura é muito.
Mas eu gostava mais à vontade. O meu irmão, eu tenho um irmão 12 anos mais novo que eu, e ele ainda hoje, que está ele na faculdade, diz assim: se o meu curso fosse tão fácil como o teu, porque ele na altura, eu fui para o primeiro ano da faculdade e ele para o primeiro ano da primária. Portanto, andámos sempre primeiro, segundo, sempre certinhos. E ele, quando via estudar no fim de semana, só me dizia assim: mas isso é estudar, porque tu estudas a sublinhar, tu só lês e sublinhas. E portanto, era preciso alguém que goste de ler, de sublinhar e de estudar, assim, que faz direito, não é com facilidade, porque não é um curso fácil, mas se vier das ciências consegue, sim. Estudaste onde? No Minho, em Braga. Em Braga? Sim, sim, sim. Então, apanhaste já. Qual foi a fase de direito que apanhaste de Braga? Naquela onde já tinha a nova escola ou não? A nova escola já existia, nós não tivemos muitas aulas lá, porque estava assim numa fase inicial do edifício, ainda nós estivemos lá no dia em que os professores foram inaugurar os gabinetes deles. Mas como a escola de Direito também fica assim numa zona do campus um bocadinho mais elevada, e ainda era um bocadinho caro manter a escola aberta para tantos alunos e tantas salas, nós tínhamos aulas nos auditórios e nas salas dos outros, sim, dos outros polos, e depois quando fiz o mestrado, aí sim, já fiz alguns seminários e algumas aulas lá na Escola Nova, que é um edifício incrível. Sim, eu apanhei já a parte. Eu não cheguei. Foi a inauguração e isso, Estiveste essas lá? partes eu já apanhei já posteriormente, sim. Mas conheço bem Sim. aquilo. E também sei das guerrinhas que existem entre faculdades de direito e isso tudo. Isso influencia. Não? Eu não apanhei guerras nenhumas, além de que para mim a melhor é o Minho. Portanto, as outras, se quiserem dizer ou entrar em guerras, isso é lá com elas, eu não entro. Para mim a melhor é o Minho. Não, eu gostei muito. Nós nos sentimos muito, pelo menos nesta fase. Eu fui para lá em 2009, fiz a licenciatura entre 2009 e 2013. Não senti assim grande picardia entre faculdades de Direito, dizes? Sim, sim, faculdades de direito. Não senti. Eu acho que os colegas que tiram em Coimbra acham sempre que são, porque Coimbra efetivamente é a universidade mais antiga e acham sempre que é Coimbra, não é? É um peso. Os do Porto acham sempre que são os melhores, porque o Porto tem as melhores faculdades de tudo, e nós achamos que somos os melhores também, porque efetivamente depois os outros acabam por reconhecer um bocadinho que Braga tem o curso de Direito mais prático. E tive colegas que estudaram no Porto e que sentem que depois, comparando aquilo que nós fizemos e a oferta formativa de ambos os cursos, o de Braga efetivamente prepara-nos a um nível diferente, porque não é só direito, já sendo um curso muito maçador, de muita leitura, de muita investigação, de muito tudo, os cursos, e, se calhar, e percebes isso, um curso universitário não prepara ninguém para sair e para trabalhar na área. Certo? Porque nós na faculdade aprendemos noções, aprendemos teoria, não aprendemos absolutamente nada daquilo que espero que em medicina se aprenda, porque dá jeito, mas nos outros cursos acho que é, acho que é assim um bocado. Aprendemos a teoria, mas na prática eu hoje em dia aplico no meu dia a dia enquanto advogada muito pouco daquilo que eu aprendi da teoria no curso. Mas o nosso tinha uma coisa de bom, que era nós tínhamos muita prática, fazíamos visitas a tribunais, fazíamos simulações de tribunais, os nossos professores quase todos eram advogados, ainda que alguns não exercessem, mas tinham essa base, e em comparação com os colegas de outras faculdades, eles não tinham isso. O Porto não tinha essa componente tão prática, Coimbra muito menos, Lisboa também não, e portanto, quando nos perguntavam qual é que era o melhor, obviamente que é o nosso, não é? Pelo menos em termos daquilo que nos mostra das possibilidades de profissões e de abertura depois no mundo do trabalho. E foi natural. Tu trabalhas em algum escritório? Estás sozinha? Estás em Viana? Como é que foi esse processo? É assim, eu trabalho em Viana, tenho um escritório, trabalho eu e o meu marido, somos ambos advogados, portanto trabalhamos os dois, temos um escritório em que trabalhamos os dois. Eu vou-te dizer que ser advogada não era a minha primeira escolha. É Sim, uma porque também profissão há difícil. muito essa ideia que quem tira direito é para advogado, quando na verdade. E não é preciso, e hoje quando me dizem que ai, não sei quem vai para advogado, eu digo, não vais, não vais, nem vais para direito, porque está, pá, se calhar é um bocado triste dizer isto, mas isto para as pessoas não irem, e sendo o sonho delas vão, claro, mas depois têm que estar preparadas para o desânimo que nós sentimos no dia a dia, não é? Porque são profissões que estão extremamente sobrecarregadas, porque nós somos muitos, e depois o volume de trabalho nem sempre é tanto para todos. É uma profissão que é muito cara de praticar, porque nós temos que, enquanto as pessoas que têm outras profissões e que trabalham para outras pessoas,
têm materiais de trabalho ao dispor delas, têm salários certinhos, têm descontos para a Segurança Social de acordo com aquilo que ganham, têm um horário de trabalho fixo. Nós não temos nada disso. Nós pagamos para trabalhar, temos que dar os nossos materiais, temos que pagar muito caro de impostos, independentemente dos nossos rendimentos. Não temos férias, não temos apoios, não temos licenças de maternidade, não temos desemprego, não temos baixas, não temos nada disso. E, portanto, acho que neste momento, quem pensa vir para advogado ou ser advogado um dia, além de perceber aquilo que vai estudar e o difícil que é, tem que também pensar depois naquilo que quer fazer e no tipo de vida que quer levar, porque é uma vida que também não temos fins de semana, porque nós muitas vezes vimos trabalhar à noite e ao fim de semana porque tem que ser, porque temos prazos e por aí fora. E portanto não é assim muito fácil. Eu vim para aqui parar quase, porque efetivamente fiz direito, não sabia se ia querer ser advogada ou não, ponderei muito ser juíza, porque acho que era é outra coisa, sabes? Não só o estatuto, achava eu na altura, mas o nível de conhecimento, que também achava. Hoje em dia acredito que fosse só mais pela estabilidade, porque é o que é diferente, mas direito dá-nos algumas profissões, não são só advogados e juízes, não é? Há procuradores, há diplomatas, há juristas, há consultores. Eu vim porque fiz o curso, eu não quis logo fazer o estágio da ordem, eu preferi fazer o mestrado primeiro. Acabei o mestrado e disse, olha, vou fazer a ordem e depois logo se vê, porque pelo menos tendo a ordem feita sempre podia ir trabalhando, e fiz o estágio cá em Viana com um excelente escritório de advogados, e depois, como também já tinha feito um estágio profissional, acabei por, e depois a vida deu aqui umas voltas com junta de freguesia e com pessoas que nós conhecemos e umas que entram e outras que saem da nossa vida, e depois quando acabamos por montar escritório os dois e pronto, exercemos os dois aqui em Viana, temos aqui um escritório perto do hospital e do shopping, estamos aqui num sítio muito central e pronto, e vamos trabalhando nisto. Há muitas coisas que. Não, há muitas coisas que eu queria falar, nem sei por onde começar, mas por exemplo, disseste que há muitos advogados. Sim. Disseste, por exemplo, e vou falar em tópicos e depois tu vais falando que há muitos advogados. Sim. A falta de direitos que os advogados não têm, por exemplo, disseste das férias, da licença, mas por exemplo, todos os anos ouvimos falar nas pausas das férias judiciais, não é? Sim. Ou seja, há férias judiciais e não há. E as férias, essas faltas de direitos que tu falaste, sendo muitos os advogados que vão para a Assembleia da República, como é que ainda não se lembraram de criar legislação? Calma. Eu estou a lançar. Depois os tópicos, ok. E depois, de forma simples e rápida, não, essas duas e depois era mais o que é que se procura mais por Viana, o que é que a nível de mais... O que é que os vienenses mais procuram que problemas de justiça têm mais? Esse tipo de coisas? Se sentes e se consegues partilhar isso ou não? Pronto, estas três coisas assim. Ok. Então, a primeira somos muitos, é isso? Sim, disseste que sois muitos. Somos muitos. Para teres uma noção, da última vez que eu vi, nós em Viana estávamos inscritos à volta de 240 advogados. Viana cidade. Conselho? Viana cidade. Aqui, pronto, sim, é a nossa comarca de Viana, mas a maior parte de nós estamos concentrados aqui na cidade. Ok, pronto, depois há, claro que também acho que inclui isto como é comarca. É esta área aqui. Pronto, conselho, é muita gente. Tu conheces as ruas da cidade, quem anda nas ruas da cidade, há ruas e edifícios que estão absolutamente apinhados de advogados. Nós somos mesmo muitos. Vai havendo trabalho para todos? Vai. Mas somos muitos. E eu digo nós somos muitos, não é só em Viana. Viana é o meu exemplo e é o exemplo que eu te posso dar para que percebam. Viana não é uma cidade assim tão grande quanto isso. E, portanto, uma cidade não assim tão grande, com quase 250, e se calhar neste momento devemos mandar isso, é muito. Não é? Somos mesmo muitos advogados. E depois pensas assim, nós aqui somos tantos e depois vamos a caminho e há, por exemplo, 4 ou 5. Ainda percebes? Para as pessoas que percebam assim depois como é que os volumes de trabalho variam. Depois, claro que as pessoas querem ser advogados, eu se calhar teria muito mais trabalho se fosse para outra cidade, ou se fosse para o interior do país, onde não há tantos, mas pronto, é uma escolha, não é? É a minha cidade e eu recuso-me a sair de cá enquanto puder, eu não largo Viana. E depois em relação aos direitos dos advogados, aquilo que eu te estava a dizer, o que é que tu queres saber o que é em relação aos nossos direitos? Não é querer saber, não é de querer saber, é simplesmente... Sois trabalhadores, sois profissionais liberais.
Sim. como no fundo Uhum. qualquer trabalhador independente. Exatamente. Com uma diferença que é uma diferença pequenina, mas é aquilo que, formalmente é uma diferença pequena, mas depois é o que faz a diferença maior entre nós e os outros todos. Efetivamente, nós somos trabalhadores independentes também, mas temos um sistema para o qual nós temos que descontar, diferente do resto dos trabalhadores independentes. Qualquer trabalhador independente desconta para a Segurança Social, como do resto dos trabalhadores por conta de outrem. E aquilo que acontece é que quem desconta para a Segurança Social e paga os seus impostos à Segurança Social, desconta de acordo com os seus rendimentos. Pronto. E depois, como desconta para a Segurança Social, tem direito a uma série de direitos, passa a redundância, tem direito ao desemprego, tem direito a baixas caso não possam trabalhar, tem direito ao subsídio de maternidade e à licença de maternidade, podemos estar 5, 6 meses em casa, não é, com os bebés quando nascem. Se tivermos um acidente, lá está, temos a baixa, podemos estar em casa descansadinhos, não temos que pagar e ainda recebemos por cima. Pronto. Nós não descontamos para a Segurança Social, quer dizer, se quisermos, se tivermos muito dinheiro, podemos descontar também. Mas nós temos um sistema para o qual somos obrigados a descontar por sermos advogados e solicitadores, que é a CEPAS, que é a Caixa de Providência de Advogados e Solicitadores. E isso depois vai mudar a resposta sobre o que me perguntaste há bocado sobre os deputados, porque é que não há aqui mudanças. Nós temos esta CEPAS tem uma série de escalões, sendo que o escalão mais baixo, pelo qual nós podemos descontar, todos nós podemos optar por escolher esse, independentemente dos nossos rendimentos. Se forem muito altos, nós podemos continuar a descontar por esse. Contudo, se os nossos rendimentos forem muito baixos, nós não temos a opção de não descontar ou de pagar menos. Ou seja, há um patamar que neste momento está perto dos 280 euros mensais, ok? Só de descontos, só mesmo a nossa espécie de segurança social. E independentemente daquilo que nós ganhamos, isso é o mínimo que nós temos que descontar. Somos obrigados a descontar isso, mensalmente. Essa caixa de previdência, como depois eles vêm dizer, é mesmo isso, é uma caixa de previdência, é uma caixa que foi feita para pagar pensões. Portanto, nós hoje em dia trabalhamos e descontamos esse valor para pagar as pensões aos colegas que já se reformaram, que sempre tinham descontado para a CEPAS e que neste momento estão a receber a pensão através da CEPAS e que, portanto, nós temos que trabalhar para lhes pagar a eles. E dizemos sempre que isto não tem um caráter de assistência, portanto, não há licenças, não há desemprego. Se alguma coisa nos acontecer, no ano passado, se calhar já foi há 2, nós tivemos um caso que acabámos por partilhar e houve algumas colegas que partilharam, que foi uma colega nossa que ficou com cancro, e que fez as comunicações que tinha que fazer e pediu a suspensão ela queria continuar a descontar, mas menos, porque ela não conseguia trabalhar, acabou por falecer e nunca a deixaram não descontar. Ela estava e partilhava connosco, muitas vezes a fazer quimioterapia e levava o computador com ela, porque ou ela trabalhava o que podia para ganhar algum para poder ir pagando, ou então não tinha, nem ganhava para ela, para o sustento dela, nem tinha como pagar, porque depois, ainda por cima, agora não querem que nós descontemos para a Segurança Social, mas querem usar a Segurança Social para nos executar, àqueles que nos estão a pagar. Portanto, isto é um sistema assim injusto, não é? Agora até dão algum apoio na maternidade, não que nos deixem estar sem trabalhar, mas dão-nos, quase que nos reembolsam ali de uma quantia que nós já tínhamos pago, mas não podemos deixar de trabalhar nunca. Eu tive uma filha há 2 anos e recebi esse apoio, que é um apoio monetário porque também já o tinha pago, mas durante aquele período que normalmente as mães ficam em casa com os bebés e não têm que estar preocupadas em trabalhar, eu tive que trabalhar logo de seguida, e tive que continuar a pagar os mesmos 200 na altura eram 260 euros por mês, não é? E para teres noção, eu fiz a minha última diligência 4 dias antes da minha filha nascer e fiz a primeira 8 dias depois dela nascer. Portanto, isto não é fácil. E depois, porque é que os deputados não mudam? No Não caso, é? porque seria lá, Porque, não é? no caso, não é? Então vamos pensar assim: Ou a há própria muitos ordem. deputados. A ordem, neste momento, nós temos uma bastonária Quem é que que foi gera eleita essa assim caixa? com. É a ordem? Não, a ordem tem parte também, tem algum poder de voto para a regulação da Caixa, mas quem gera é mesmo uma direção. Isto é mesmo uma entidade à parte, hum, que eu costumo dizer que não foi eleita, porque o que foi eleito foram os votos brancos e nulos, mas como eles tiveram a maioria dos votos votantes, acabaram por, num universo de muitos advogados, eles tiveram uma pequenina parte, mas como os brancos e os nulos não elegem ninguém, não é? Só mostram a posição de que nós não queremos aquilo, acabaram por tomar posse também, e a anterior também tinha acontecido isso.
E efetivamente já tivemos um referendo, a maior parte dos advogados votou no sentido de querermos, nem é sair da CEPAS, é que pelo menos, ou que a CEPAS acabe, é pelo menos que nos deem a oportunidade de escolher entre Segurança Social e CEPAS. E elegemos uma bastonária há 2 anos, que foi a única que efetivamente mostrou vontade de lutar contra o sistema e tem-no feito, embora seja muito difícil passar o que quer que seja na Assembleia, lá está a pergunta que me fizeste, porquê? Basta-te pensar, grande parte dos nossos deputados são advogados, certo? Pronto. E são advogados que ainda estão a exercer e ganham o ordenado que têm ou retiram o lucro que retiram da profissão, mas também ganham um ordenado por serem deputados. Se te dessem a escolher, se te dissessem assim, ó Zé, tens aqui o teu ordenado como deputado e és advogado e ganhas o que queres, e ao fim do mês tens que descontar por uma caixa, em que és obrigado a descontar. Com o sistema que tens agora para essa caixa, tu que ganhas muito dinheiro, podes optar por descontar nesta caixa pelo mínimo. Se fores para a Segurança Social, tens obrigatoriamente de descontar de acordo com aquilo que tu ganhas. O que é que tu ias preferir? Descontar, descontar pelo mínimo, não é? Portanto, se eu ganhar 10.000 euros e estiver na CEPAS e me disserem, olha, ganhas 10.000, mas por tua opção, porque é assim que funciona, podes optar por pagar 280, obviamente que eu vou lutar por nunca deixar passar uma lei que permita aos meus colegas escolherem ou saírem ou acabarem com esta caixa. Porque se esta caixa acabar, dos meus 10.000 euros, em vez de ficar a perder 280, vou perder o proporcional. Portanto, isso é um bocadinho, não é? Pronto, e nós já fizemos referendos, nós já fizemos manifestações, já toda a gente sabe, e às vezes nós achamos que isto não passa o suficiente na comunicação social e que as pessoas não compreendem a nossa mensagem, mas nós já fizemos efetivamente Mas também é um tudo problema aquilo que muito era possível interno. fazer para mudar. É uma coisa muito interna que tem que ser a própria classe, chamemos assim, a resolvê-la internamente. Sim, e nós Porque, de somos uma certa classe que forma, se muitas vezes é vocês dentro da. desunida. Hã? E nós somos uma classe que muitas vezes é desunida, certo? Mas é uma coisa que, sendo interna, nós temos feito muitos esforços, e eu não sou advogada assim há tantos anos quanto isso, não é? Há 8. Mas desde que cá estou, e já antes de eu entrar, depois fui ver e efetivamente já se faziam manifestações nesse sentido, temos levado a cabo muitas formas de luta para tentar mudar isto, mas efetivamente chegas ali a uma parede e não passa. Porque nós temos propostas, há propostas de alguns partidos que têm estado do nosso lado e que efetivamente as apresentam e tudo, mas depois chega à votação e como tantas outras coisas, O não problema passa. então da Assembleia da República é ter demasiados advogados. Se calhar Não é só é para. ótimo por um lado, porque eles em princípio saberão o que Achas estão que a é boa fazer. ideia? Agora pensando, saindo um bocadinho dessa que é e passando para o resto um bocado mais geral, não são demasiados os advogados que estão na Assembleia da República? Porque Eu não isto sei depois quantos também é vai. que estão lá. Hã? Hoje em dia, por acaso, não sei quantos é que estão. Hoje em dia não sei quantos é que são, mas sei que, pelo menos antes e no anterior governo, sei que eram muitos. Talvez, talvez. Não tornam a Assembleia da República demasiado virada só para um determinado tipo de problemas? Só para uma tipo de. Porque tu sabes que também a forma como tu lidas com a sociedade também passa muito pelas experiências com as quais lidas, não é? E há bocado Uhum. falaste da experiência que tiveste na junta de freguesia. Ou seja, tu lidaste durante o tempo que lá tiveste com problemas que tu nunca se calhar tinhas pensado na vida. E muitas vezes isso nos acontece na nossa vida. Quando vamos tirar a nossa carta, lidamos com esse problema. Quando vamos comprar uma casa, lidamos com aquela situação. E há sempre aquelas pessoas que já passaram por isso e nos vão ajudando, mas de fundo tens os profissionais. E quando numa Assembleia da República ou numa Assembleia Municipal, ou o que seja, há demasiada presença de uma só profissão, de uma só classe, cria uma certa. Não é? Fica tudo Uhum. demasiado apontado para a mesma lógica, não é? Além disso, que é verdade, eu acho que vou um bocadinho mais além. Não é só estar virada para a mesma lógica ou para o mesmo tipo de problemas. É que nós temos que pensar, eu aqui há uns tempos, no dia de pijama, fui falar a uma escola primária com os meninos sobre a importância dos direitos das crianças e do direito à família, e até lhes perguntei, eu veio a Constituição comigo e perguntei-lhes se eles sabiam quem é que mandava no país, de quem era o poder soberano, porque está na Constituição. E eles chegaram assim, olha para mim, e até foi a professora que disse, mas isso é o governo, é o Estado. Eu disse, não, é o povo, não é?
Porque e ela assim: "É o povo?" Sim, sim, o poder soberano é do povo. Até porque é o povo que decide, que escolhe através do sufrágio, através das eleições, quem é que depois nos representa. E eu acho que há muito esta questão de depois os nossos governantes, os nossos deputados, chegarem lá e eu fico extremamente zangada, ainda tenho ficado zangada estes dias pela forma como, por exemplo, tem a posição que Portugal tem assumido, ou que alguns representantes têm assumido perante agora esta questão da guerra na Palestina, porque vão para lá dizer desde o início, nós apoiamos, Portugal apoia Israel, Portugal apoia a defesa. Não é Portugal, são eles. E eles têm que ter a noção de que são eleitos pelas pessoas, certo? Toda a gente, os deputados que lá estão, são eleitos pelas pessoas. E eu acho que mais do que ser uma questão dos deputados, ao serem todos advogados, ou grande parte deles serem advogados, estarem virados para um determinado tipo de problemas, porque é isso que estão habituados, é tu pensares que tens 200 e qualquer coisa pessoas escolhidas e eleitas para representarem 10 milhões, e se dessas 200 e tal, 70 ou 80% forem advogados, há muita gente no nosso país que não está a ser representada. Porque uma Assembleia devia representar os interesses e toda a existência, não é? Porque, quer dizer, o poder é nosso, o povo não. A maior parte dos portugueses não são doutores, não são advogados, não são médicos, portanto, quem nos está a representar, e eu percebo a questão de tem que ter alguma formação e tem que ter algum conhecimento e alguma predisposição para poder depois também assumir um cargo destes. Contudo, acho que mais importante do que eles estarem vocacionados só para uma área de problemas, é mesmo a questão de se calhar não serem assim tão representativos. Porque eu acredito que haja muita gente que não se sente representada, nem pelas palavras, nem pelos atos, nem por nada do que eles fazem, porque efetivamente, sendo ali um grupinho, uma elite de uma profissão só, não é? Há muita gente que não tem representação. Mas Se isso depois calhar isto também tem a agora. ver com a própria forma como nós estamos organizados enquanto sociedade, porque tu vais descendo os níveis e isso vai-se filtrando desde a base. Ou seja, e voltando à experiência que tiveste na junta, tu sabes que na formação da lista, não é? Que se vai candidatar à Assembleia de Freguesia, esse depois para chegar até a Assembleia da República vai-se começando logo aí as coisas a filtrarem-se, Exato, quem vai em cima ou quem vai abaixo na própria constituição da lista. Por norma, tu não vais meter o pedreiro, não vais metê-lo em lugar elegível. Naturalmente, a própria exato, coisa já, apesar de ser uma pessoa que, calhar, tem, tem forma, tem massa crítica, sabe resolver problemas, sabe lidar com as pessoas, mas o facto de ser pedreiro é muito mais difícil ele ser o 1, 2 ou 3 de uma freguesia do que se for o filho do doutor da terra, que mais facilmente, se calhar, vai para primeiro ou para segundo na lista. E isso depois chega lá exatamente, acima e fica mais complicado. Porque exatamente. Mas é isso, o problema começa muito aqui na base, sem dúvida. É isso até, e tu vês quem é que se candidata, não é? Quem é que as listas apresentam, lá está, como candidatos, seja para o que for. Claro que fica sempre mais bonito, e é sempre mais bonito, não é as pessoas que sejam bonitas, é mais bonito, pronto, formalmente, passa sempre uma imagem diferente, se teres um médico, um advogado, ou o que for, à frente de uma lista, e teres um pedreiro, não é? Sendo certo que se efetivamente fôssemos à importância e àquilo que depois é suposto fazer em termos de representação e em termos de exercício da função, se calhar haveria pedreiros ou trolhas ou professores ou outra coisa qualquer, que se calhar exercessem ainda com mais mestria uma destas funções. Sim, porque sabem de onde vêm, sabes? E sabem o que é difícil. Eu tenho muito esta ideia que eu acho que às vezes quem lá está neste momento nem sequer liga muito a estas formas de luta, não é, pode até nem ser só pelo não quero descontar tanto, ou não quero, é porque nem sequer têm muita noção alguns deles do que custa viver sem ser sempre naquele patamar a que eles estão habituados. Mas a realidade do país, e mais uma vez eu aprendi isso na junta também, não é só esta realidade de quando estás cá em cima. E eu dou muito valor àquilo e muita importância. Não vivo no passado, mas dou importância no passado. E acho que as pessoas também se calhar deviam dar um bocadinho mais, porque quem veio de baixo tem outra visão e dá outro valor aos interesses e às lutas das pessoas. E isso é importante, principalmente no momento como estamos a viver, se calhar agora. falando da junta, como é que foi de forma breve, como é que foi essa experiência? E provoco-te já, ficaste desencantada com a política para saíres? Fiquei. Eu respondo-te já. Não é eu ficar desencantada, olha, eu gostei muito. Foi para mim ter estado, foi uma experiência, foi muito bom. Para mim, o que eu aprendi e as pessoas que conheci e tudo o que fiz foi, eu cresci muito nesse período.
a nível profissional e a nível pessoal, e não tinha muito a ver com a minha profissão, não é? Aliás, apanhou ali a fase em que eu também estava a começar, mas foi um desafio. Eu tinha 22 anos na altura, quando me desafiaram e dizerem ou tu vens ou não vai ninguém. E depois formar a equipa que tivemos foi uma equipa espetacular, mesmo as pessoas que depois acabaram por não fazer parte da junta propriamente, não é? Nem da Assembleia, era uma equipa incrível, muito, muito unidos e foi muito bom. Tudo que aprendi e passei na junta, eu estive lá 8 anos, foram 2 mandatos, e estive na altura da pandemia, na fase crítica da pandemia e numa fase em que nós entramos numa freguesia que, como dizíamos, eu amo a minha freguesia de coração, eu só quero voltar a viver lá. Era uma freguesia muito de passagem, as pessoas só iam lá dormir quase, porque não trabalhavam lá, e naqueles 8 anos eu efetivamente nunca tinha visto a minha freguesia desenvolver-se como aconteceu na altura. E conheci muitas pessoas e foi, é muito bom quando nós vamos para a política por causa do desencanto. Eu não fechei a porta, costumo dizer, não está fechada, e disse isso quando saí, está entreaberta. Mas é preciso para voltar que possa fazer a política como eu entendia e como eu entendo. E ouvi muita coisa que não gostei, mas sei e percebi que é assim que ela funciona. Mas poder fazê-la como eu entendo, que é estar ao lado das pessoas e a resolver os problemas efetivos das pessoas e a dizer sempre a verdade, não é fácil. E depois chegas a uma altura em que foi como aconteceu a mim. Eu não sei tanto por desencantamento, sei porque tinha que ser naquela altura, porque eu dedicava muito tempo à freguesia, dedicava muito tempo à junta, e tive que optar. Foi mesmo uma altura de opção, ou eu saía para ter um bocadinho mais de tempo para o meu trabalho, porque lá está, como somos muitos e temos que efetivamente apostar no nosso trabalho, ou então não conseguimos viver disto, eu tive que optar porque eu não podia continuar a dar tantas horas do meu dia para um projeto que era aliciante, sim, mas que depois não era compensador em termos de sustento, não é? Porque é impossível viver daquilo. E, portanto, foi mais por aí a decisão. E, claro, houve um bocadinho de desencantamento, mas eu não iria fechar ou não iria virar as costas ao desafio por causa do desencantamento. Aí ia tentar dar a volta, e tentar encantar as pessoas pelas mesmas coisas pelas quais eu estava encantada e pelo que eu gostava. Mas foi uma fase. Não sei se um dia irei voltar, ou à freguesia, ou a outra coisa, mas pronto. É um assunto para quem não custa. Voltando à advocacia, ao direito, Sim. as pessoas muitas vezes têm dúvidas, querem saber, mas depois ficam a pensar: se o advogado fica muito caro, esta ideia está correta ou está errada? É assim, vir tirar dúvidas a um advogado não é caro. É o preço de uma consulta, é o preço de ir jantar fora, é o preço de ir às compras ao supermercado para as compras de 2 ou 3 dias. Se pensares que é um investimento que podes fazer para depois não fazeres asneiras no futuro, ou não tomares uma decisão errada, ou não arriscares fazeres tu uma coisa que não tens competência para fazer, não é. Eu às vezes também tenho medo de ir a alguns sítios com medo daquilo que vou pagar. Mas aquilo que penso é: ok, se eu preciso ou se eu quero muito, mais vale. Primeiro fico a saber o que é, não é? E depois, quando nos vêm consultar aqui, não é nada de exorbitante. Eu não te vou dizer valores, porque cada advogado pratica os seus. Posso dizer que, por exemplo, o valor de uma consulta em Viana é mais ou menos metade, um terço daquilo que se pratica no Porto ou em Lisboa, que eu acho injusto, porque nós temos todos a mesma formação, mas tem a ver com o nível de vida das. Pronto. E portanto aqui cobramos muito menos do que lá em baixo. Contudo, não é nada de exorbitante, e se pensares que efetivamente a pessoa investe, mas fica esclarecida e ninguém te obriga a ficares com aquele advogado. Tu tens uma dúvida e até achas que te vais aconselhar bem comigo, ou que vens cá, tens a consulta, pagas, no fim, se quiseres ficar comigo, continuas e vais pagando, se não quiseres, vida. Podes sempre ir ao outro, até porque a relação dos advogados com os clientes é muito esta. Nós não podemos forçar ninguém a ficar connosco, não é? Portanto, as pessoas vêm se gostam da pessoa, se criam ali algum elo de confiança com elas ou não, e aquilo que se paga. Nós vemos há tantos problemas hoje em dia. Há bocadinho também perguntaste sobre os problemas que há em Viana. Há tantos problemas que eram evitáveis se as pessoas investissem logo numa fase inicial em que os estão a começar a sentir, numa consulta para saberem, para se aconselharem o que é que devem fazer a seguir, que eram evitáveis, que as pessoas nem têm noção. Nós temos muita gente, e acho que é transversal à Consegues maior dar um parte dos exemplo colegas. prático? Uma coisa que seja Opa, bastante comum de acontecer de erro
que as pessoas poderiam evitar? Eu acho que tenho uma ideia. Tens uma ideia? Opá, Heranças. há muitos. Heranças, Também. não Pronto, é? sim, também Porque as pessoas. vai-se de o que aconteceu há 10 anos, repete-se agora, mas as pessoas nem se atualizam, nem sabem o que é ou deixa de acontecer e prolongam-se processos durante anos, nem se tomam decisões e ficam Isso é coisas 20, verdade. E 30 depois anos. também há pessoas que não gostam de resolver e mesmo connosco depois gostam de empatar, sabes? Há sempre um irmão, ou um primo, ou um tio, ou um avô que não quer resolver as coisas a bem. E isso sim, por exemplo, se informassem de início como é que as coisas se processam, porque depois as pessoas têm sempre muita ideia de que sabem tudo, não é? E no E eu vejo muitas café, vezes. ouviram o caso daquele que foi assim? Pronto, e é semelhante e não tem nada a ver, não é? E vêem muita televisão, porque agora no fim dos programas da manhã, especialmente, e até alguns programas da tarde, também há assim aqueles segmentos em que as pessoas podem telefonar a colocar as dúvidas. Pá, uma coisa, sabes qual é a resposta que nós aprendemos na faculdade, que é a resposta certa para todas as perguntas que nos colocam no escritório? Qualquer coisa que nos perguntem, o que é melhor, o que é pior, a melhor resposta que nós temos é sempre depende. Nunca estamos errados. Porque cada caso é um caso e depende da situação em concreto, não é? Portanto, tu vais ao café, ouves um amigo a falar, porque comigo foi assim, tu pensas, se calhar que até é parecido. E depois vens falar com um de nós e vais perceber que não tinha nada a ver. Nada, 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 porque há números diferentes de pessoas, porque há regimes diferentes de casamento e de bens e depois. Mas há uma coisa que as pessoas gostam muito de fazer, que é procurar-nos no fim dos prazos, por exemplo. As pessoas recebem uma carta do tribunal porque alguém faz alguma coisa contra elas ou porque há algum problema com alguma coisa. E lá na carta tem sempre o prazo, ou normalmente tem o prazo que as pessoas têm para responder ou para fazer alguma coisa. E é muito comum, por exemplo, chegarem aqui à porta do escritório e faltarem 1 ou 2 dias. Isto quando não vêm já depois do fim do prazo também. Portanto, esta é a parte aliciante do trabalho. Além de nós termos que pensar em muitas coisas e lidar com muitos problemas e termos que arranjar solução para todos eles, depois ainda temos que arranjar mais solução para o facto das pessoas só cá virem quando já estão mesmo assim com a cordinha no pescoço. Só para terminarmos o café na praça, eu costumo perguntar, também é a segunda pergunta que faço a toda a gente, que é, foi algo que li num livro do Agualusa, do José Eduardo Agualusa, no qual ele a dada altura escreveu que numa das suas personagens pergunta à outra, se tivesses que viver para sempre no mesmo dia, que dia seria esse? E é esse o desafio que te lanço agora. Ai, epá, eu não sei. Olha que acho que não conseguiria escolher. Não sei, sabes, porque já tive dias muito felizes e gostava de voltar a eles, obviamente. E foram tão bons que era incrível ficar a viver neles. Como também tive outros dias que, por exemplo, das partidas dos meus avós, se calhar voltava a eles para me poder despedir. Eu não estava a contar com isto agora. Mas não sei. Não, acho que era difícil escolher um só. Eu não gosto de escolhas difíceis dessas. Para mim, não. Eu dizia, não escolham por mim. Rita, muito obrigado por teres aceitado o convite para este café na praça. Espero que tenhas gostado e pronto, já sabe quem nos está a ouvir que procure um advogado, seja em qualquer, por muito simples, por muito complicado que seja, procure um advogado que vai ajudá-lo a resolver esse problema de forma mais fácil. E Café na Praça volta para a semana com mais um convidado. Fique desse lado e acompanhe nas diversas plataformas.